diabo, ele é astuto, mas ele não é mais inteligente, mais sagaz do que o nosso próprio Deus. E ele foi atrás de uma mulher porque achava que era uma mulher. Ele foi atrás de um descendente porque achou que era um descendente. Mas o que ele não entendeu, que a mulher não é um indivíduo. A mulher é a constituição de um corpo. A mulher representa um corpo que se chama o corpo de Cristo, que está sendo formado, edificado, alavancado. E ele vai tentar distrair a igreja. Ele vai tentar ao máximo atrasar a igreja para o cumprimento do propósito. Mas há uma igreja que permanece. Há uma igreja que se levanta. Há uma igreja que é forte. Há uma igreja que resiste. Há uma igreja que se opõe ao diabo. Há uma igreja que está ligada, que está atenta às artimanhas do diabo. Há uma igreja que conseguiu discernir o que é o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Porque o problema não é o diabo, porque o diabo já está com a sua sentença decretada. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, mas agora a igreja precisa vencer o engano. A igreja precisa vencer a semente, a descendência do diabo que ele deixou lá, para quê? Para que tragasse a igreja, para que ferisse a igreja, e o engano continua ferindo a igreja do Senhor. Porque quando você não conhece a verdade, quando você não conhece o evangelho, você é levado em qualquer vento de doutrina. Você é levado em qualquer fábula. E a briga continua a mesma do jardim, tirar Cristo do centro. A briga continua a mesma, porque ele é astuto, mas não é inovador. A briga é a mesma, tirar Cristo do centro, tirar Cristo do governo, colocar o próprio homem como o centro de si mesmo, como o centro da sua vida. O discurso ainda é o mesmo. Você tem que viver a sua vida. Deus te deu isso tudo para você aproveitar. Já tá salvo, glória a Deus. Agora vai, vive, desfruta. Não precisa disso tudo. Pra que isso tudo? Né? Parece um bando de crente bitolado. E a briga é a mesma. Tirar Cristo do centro. Porque você tem que parar pra pensar. Quantas vezes Eva, que eu vou chamar ela de Eva já, porque ela já é caída. Quantas vezes ela não andou naquele jardim? Quantas vezes ela não passou pela árvore da vida, pela árvore do conhecimento do bem e do mal? Quantas vezes ela não passou pela árvore para ela dizer e se enganar aonde estava a árvore? Quando ele fala assim, do que você pode comer? Ela vai falar de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Só que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Ela estava tão ludibriada, enganada. Ela estava tão perdida na conversa do diabo, na conversa da serpente, que ela mesmo erra a posição geográfica da árvore. Quantas vezes ela não passeou naquele jardim? Quantas vezes? Você não pode falar que ela não conhecia o jardim, ela andava, eles só faziam isso. Andava pelo jardim, comia, brincava com os animais, dava nome pros animais. Mas quando a serpente vem falar com ela, ela troca a árvore de lugar e ela fala, não, mas aqui tá no meio do jardim, eu não posso comer, sabe por quê? Porque ela já estava distraída, porque agora o centro da vida dela se tornou o seu próprio desejo, a sua própria vontade, porque era bom de comer, agradável aos olhos, agradável para dar entendimento. Quando ela troca as árvores de posição e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro, e diz que essa era a árvore que está no meio, ela tira Cristo do centro, porque a árvore da vida é Cristo, amém? Ela tira Cristo do centro, e a artimanha do diabo é essa até hoje, tira Cristo do centro da nossa vida. Colocar outra coisa no centro, como se tivesse outra coisa mais importante do que Ele. Como se tivesse outra coisa que pudesse governar a nossa vida, a não ser Ele. Naquele momento ela está dizendo, o meu governo sou eu mesma. O que está me governando é o meu desejo, é a minha vontade, são os meus olhos.
E assim a igreja vive pelo encanto da serpente. A igreja vive até hoje pelo encanto da serpente. Ah, eu gostei. Nossa, isso é agradável para mim. Eu acho que meu coração, sentiu que é bom. A igreja continua vivendo ludibriado. A igreja continua vivendo como Eva, tirando Cristo do centro. Mas pastora, como a igreja pode viver uma vida como um filho varão, como aquele que vai pisar na cabeça da serpente? Pela palavra, conhecendo a palavra.